Edifício de Deus sois vós. É verdade, pessoal. É muito claro e simples isso. Porque o edifício de Deus é você e eu. O edifício de Deus está em nosso corpo, alma e espírito. Este é o santuário, o templo para a habitação de Deus, para que possamos crescer como um santuário dedicado ao Senhor. Essa é a verdade. Pura e simples. Os textos das Escrituras revelam isso claramente, para que ninguém tenha dúvida a esse respeito. Então não se engane por aí. Não deixe que ninguém te induza ao erro de sair de sua casa para ir para um outro edifício, que é um edifício que hoje sabemos que são templos construídos por mãos humanas, onde Deus não habita em tempo algum. É verdade, isso também está escrito. Então, não dá para entender pessoas que ainda acreditam nessa mentira. Porque a verdade que está escrito já está escrito há muito tempo. E muitas pessoas ainda hoje não se deram conta, não perceberam isso. Não caíram nessa real. Mas ficam só na conversinha dos pastores que dizem que aquele templo construído por mãos humanas é a casa de Deus, quando na verdade o que está escrito é ao contrário disso aí. É muito ao contrário mesmo, porque na verdade a casa de Deus é a vida de todo aquele que se arrependeu e se converteu ao Senhor Jesus. Isso é verdade. E está nas Escrituras, é só conferir. Faça como os crentes de Beré que foram conferir o que Paulo falava nas Escrituras. Você não precisa acreditar no que eu digo, mas nas Escrituras você pode acreditar, você pode conferir. E você vai conferir exatamente isso que eu estou falando, sem dúvida alguma, porque está escrito lá há muito tempo. Desde antes de você e eu nascermos, já estava escrito, desde o primeiro século. Então, se hoje estamos no século XXI, essa verdade já deveria estar na sua mente de forma consciente. Porque você e eu devemos ser conscientizados disso pelo que está escrito. Essa é a verdade pura e simples. Então, a verdade não confunde, ela não engana ninguém. O que engana são as mentiras, as sofismas e os raciocínios falazes de pessoas que, desviadas da verdade, querem induzir você ao erro. E muitos estão conseguindo isso. Muitos pastores, bispos e apóstolos falam isso e conseguem arrebanhar pessoas para que entrem dentro desses templos construídos por mãos humanas e fazem desses membros sua membresia, que ficam ali condicionados, controlados por eles. Eles manipulam essas pessoas para que essas pessoas contribuam com 10% do seu salário, que eles chamam de dízimos, que é outra coisa que também não existe, principalmente para a igreja. Então, isso também está escrito, é só você procurar que você vai encontrar esses versículos falando exatamente que você não deve contribuir com o dízimo em tempo algum. Porque o nosso Senhor, ou seja, o nosso Salvador, Jesus, o Senhor Jesus, ele procedeu de Judá. Ele não veio da tribo de Levi, ele veio da tribo de Judá. Isso está escrito na Epístola aos Hebreus. Leia lá que você vai conferir isso. Então, essa é a verdade, pessoal, pura e simples. Então, esses tempos construídos por mãos humanas que existem por aí são tudo balela, é mentira, é engano. São coisas usadas para enganar as pessoas. E você e eu não podemos estar enganados em tempo algum. O próprio Senhor Jesus disse: não vos deixeis enganar por ninguém. E muitas pessoas hoje estão sendo enganadas por muitas pessoas, por outras pessoas, que infelizmente enganam eles e aquele engano seduz as pessoas, cega as pessoas, ao ponto delas não quererem dar ouvidos à verdade. Porque a verdade que eu estou falando aqui vai incomodar muitas pessoas, como se elas estivessem sentindo coceira nos ouvidos. É uma verdade incômoda, que acaba com esse esquema fraudulento
de templos construídos por mãos humanas. E é para colocar na pessoa a realidade. Porque a casa de Deus agora é você e eu, sem dúvida. Isso está escrito. Não é mentira, é verdade. E você e eu devemos nos apegar ao que está escrito. Devemos nos apegar à verdade, para que dela nunca possamos nos desviar em tempo algum. Então, esses homens aí, eles estão desviados da verdade. Ou seja, esses pastores, bispos e apóstolos que falam isso estão desviados da verdade. Eles deturpam as escrituras. Eles ultrapassam o que está escrito. Eles enganam. Eles conseguem condicionar a mente das pessoas para o erro. E assim as pessoas ficam iludidas, dizendo amém, aleluia. Toleram isso de boa mente. Tudo errado, tudo está errado. É hora de acertar, pessoal. Porque o edifício de Deus é você e eu. O templo espiritual. Não é físico. Não é construído por mãos humanas. Mas sim é algo que Deus fez na sua e na minha vida para sempre. É a habitação de Deus. Essa é a verdade. Na Epístola aos Efésios está escrito isso. Pode ler lá. Ou melhor, na Epístola de Paulo aos Efésios está escrito isso. Pode ler lá. Você vai se inteirar disso. Então, quando você estiver inteirado disso e essa verdade for algo que te revela o que eu estou falando aqui, você vai ter razão. Você vai ter motivos e razões para nunca mais entrar dentro de templos construídos por mãos humanas. Porque isso é uma rebeldia quando você faz isso. Quando você faz isso, quando você entra dentro do templo construído por mãos humanas, você está tornando em nada o edifício de Deus que é você. Eu parei com isso. Eu fiquei em templos construídos por mãos humanas de 1982 até 2015. Quando a ficha caiu, quando a verdade caiu em minha vida, quando a verdade que está nas escrituras fez sentido, me provou a verdade, me fez conhecer isso. Então, essa é a verdade que você também precisa entender. Você não pode ficar sendo escravo de algo que te venceu, porque muitas pessoas hoje foram vencidas por esses tempos construídos por mãos humanas e se tornaram escravos dele. Por isso elas saem de casa, às vezes 2 ou 3 vezes, ou às vezes 4 vezes por semana para entrar dentro desses tempos construídos por mãos humanas. O que é totalmente errado, é um engano. Então, chegou a hora de acertar. E você só pode acertar pela verdade. Então, eu espero que você nunca se desvie da verdade em tempo algum. E sim, seja cooperador dessa verdade. Agora, cabe a cada pessoa entender isso, porque isso é simples. Como eu já disse, que existem vários textos nas escrituras esclarecendo isso, para que ninguém tenha dúvida. Dúvida é errado. O homem que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então não podemos ter dúvida em tempo algum a respeito disso. Por isso estou aqui com essa mensagem para esclarecer as pessoas. Esse esclarecimento muda tudo e coloca você no seu devido lugar como um edifício de Deus. O santuário, o templo, agora é você. Você é a casa de Deus. E isso é uma verdade para sempre. Ela não vai mudar. Ela não vai variar em tempo algum. Porque não existe variação ou sombra de mudança nessa verdade. Que é pura e simples. E de fácil compreensão. O que complica é as pessoas acreditarem naquilo que não é verdade. Serem enganadas, serem induzidas a esse erro. Serem levadas para longe do que é verdade. Quando na verdade deveriam estar edificadas na verdade, com firmeza, para nunca cair da verdade em tempo algum. Então, essa é a verdade.
E eu espero que as pessoas entendam isso. Porque tanto você como eu não podemos mais ser enganados por esses homens pervertidos que induzem ao erro. Eles usam muitas artimanhas, textos fraudulentos para, ou melhor, textos fraudulentos e até textos fora do contexto para tentar te fazer enganar a esse respeito. Não cai nesse engano. Agora é hora de se libertar disso. Fugir, escapar, sair fora. Fora mesmo. Porque o edifício de Deus, que é você e eu, deve permanecer em nossas vidas. Conscientizados disso, devemos procurar entender isso ainda mais profundamente, para que agora, em nome do Senhor Jesus, possamos ser esse edifício de Deus, de fato e de verdade. Então eu espero que essa mensagem possa abrir os olhos de muitas pessoas, porque é uma mensagem simples, de fácil compreensão, para que elas possam entender essa verdade. Então, eu espero que isso seja suficiente. Mas se você ainda não acredita, então leia o que está escrito, como eu já falei aqui. Eu citei aqui alguns textos, mas existem muitos outros que você pode procurar. Então, é isso que eu queria falar para o esclarecimento das pessoas. Porque nós devemos ficar na verdade. Porque o Senhor Jesus falou sobre isso. Então, essa é a mensagem que deve permanecer em nossas vidas para sempre. Devemos ser o edifício de Deus. E somos, na verdade. O templo construído por mãos humanas não é o edifício de Deus. E sim você e eu. Então, essa é a mensagem que as pessoas precisam ouvir. Eu espero que as pessoas se conscientizem disso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.